Pronto, então, boa tarde, vamos lá iniciar a apresentação. Vamos lá ver se faz-me alguma impressão, de facto, nunca. Mas, portanto, vamos lá vamos falar um bocadinho aqui das potenciais vantagens e alguns riscos. Portanto, alguns riscos são subejamente conhecidos, mas fala-se muito em alguns riscos, mas ainda, na verdade, há muito o que conhecer relativamente a esses riscos. Portanto, aqui apresentando, ela já foi muito bem apresentada, claro, o jacinto de água foi com um grande pormenor apresentado pela colega professora Hélia Marchante, mas portanto, a origem do jacinto de água ela tem, é claramente uma planta invasora, com todas as características para isso, e portanto, é muito eficaz, de facto, a reproduzir-se, a expandir-se, e é originária de climas tropicais úmidos, portanto, nas regiões tropicais úmidas da América do Sul, e nas regiões tropicais úmidas ainda mais confortável estará, e é utilizada largamente pelas pessoas dessas regiões. Vamos falar um bocadinho mais à frente também sobre isso. Há muitas publicações sobre os variedíssimos usos da planta. A legislação não é a mesma, estamos na Europa e os cuidados são de facto muito mais acrescidos. Para nós ela tem claramente um papel de invasor, potencial invasor. Noutras latitudes, mesmo que tenha essa característica, a legislação não é a mesma, a preocupação não será também a mesma e é usada para tudo e mais alguma coisa. Portanto, é uma planta com variedíssimos usos. Nós, o que temos identificado e que parece fazer sentido é a utilização da planta enquanto corretivo orgânico do solo, enquanto uma fonte de nutrientes e um corretivo que irá melhorar a estrutura física, biológica e química, dando o seu contributo para uma boa parte de nutrientes, mas muito a vantagem que se vê aqui é na melhoria enquanto composto, com o papel de composto orgânico. Portanto, em condições adequadas, ela pode, de facto, duplicar a sua população e a característica invasora tem a ver com isso, a sua grande eficiência, ser extremamente eficaz, mesmo que as condições não sejam as ótimas, mesmo que as condições não sejam as melhores, ela gosta muito de nutrientes e fica muito feliz e desenvolve-se, de facto, muito rapidamente se tiver o contributo de nutrientes, daí termos no Baixo Vogo e tantos estuários pelo país fora, com este risco, zonas agrícolas, especialmente porque esses nutrientes estão presentes em maior quantidade, estão próximos, presentes, e ela desenvolve-se, de facto, muito mais rapidamente, mas também é bastante resistente e consegue tolerar situações menos vantajosas. Portanto, ao longo do ano, ela tem um período muito vigor, de grande vigor na primavera, depois no outono começa a sua fase de mais senescência, mas mantém-se e, portanto, aquela biomassa, aquele manto contínuo nos recursos de água mantém-se com grande vigor e grande quantidade de biomassa, para prejuízo de grande parte dos ecossistemas aquáticos que ficam privados de grande parte de oxigênio, ficam privadíssimos de luz e, portanto, basta a privação em luz para haver uma ameaça, um desequilíbrio complicado nesses ecossistemas. Naturalmente as sementes são fáceis de serem propagadas, elas são leves e, portanto, através das correntes, através do vento ou através das próprias aves, naturalmente é muito fácil que essa propagação seja feita, elas são pequenas e leves. A propagação de pequenas partes da planta que também acabam por permitir, através das correntes de água, uma rápida proliferação. E, portanto, os impactos que possam ser provocados são, de facto, termos a cobertura muito completa dos recursos hídricos, provocando aqui o impedimento da utilização desses recursos, quer por efeitos com efeitos lúdicos, seja para a navegação, seja para a pesca, seja para a utilização dos sistemas de rega, que depois também acabam por ficar limitados e constrangidos, porque as plantas acabam por obstruir esses equipamentos e essas estruturas. Portanto, na totalidade acarreta aqui prejuízos económicos grandes, o que acaba por obrigar as localidades e as forças locais e as entidades locais a remover o jacinto de água dos leitos, para que possa a agricultura manter-se dentro da sua funcionalidade normal e todas as outras atividades manterem-se dentro da sua funcionalidade, tanto quanto possível normal. Efetivamente é um elemento não desejado, cria perturbações grandes, económicas, a todos os níveis, de degradação de infraestruturas e, portanto, tem que ser controlada. O controle tem sido o controle mecânico, tem-se demonstrado mais eficaz, é aquele que de facto é possível, mas tem que haver aqui uma persistência grande, continuada, fica caro,
fica bastante caro, portanto, é muita mão de obra, muito equipamento que também não é barato, são áreas muito extensas em que este controle e este cuidado tem de ser feito. Portanto, se pudermos, de algum modo, financiar ou pagar todo o que está aqui subjacente, é como é que nós podemos reduzir um bocadinho este prejuízo e se de facto há aqui algum potencial de valor em termos de nutrientes e como corretivo dos solos, como é que podemos reincorporar e fechar aqui o ciclo de nutrientes, o ciclo da matéria orgânica e nutrientes, tendo aqui algum retorno económico que possa contribuir ou aliviar, de certa forma, o peso de fazer este controle, porque, como referido pela professora Hélia, tem que ser um controle contínuo, não podemos, sempre que aligeiramos ou sempre que, por alguma razão, normalmente são razões económicas, razões de falta de meios, sempre que isso acontece, vê-se novamente um andar para trás, e ela vai proliferando, ela anda sempre à frente e vemos todo o processo andar de fato para trás. Portanto, o risco e a ameaça torna-se logo muito maior quando nós abrimos ou quando facilitamos um bocadinho nesse controle. E, portanto, tudo que puder ser feito para haver algum retorno económico será bem-vindo. No entanto, sendo uma planta invasora, tudo tem que ser com extremo cuidado. Portanto, tem que estar, de facto, salvaguardado, cuidado, para que não haja risco de proliferação. E tudo o que se faça, desde a remoção, transporte e transformação no composto, tem que ser com um extremo cuidado de não haver fracionamento da planta, de não ficarem restos para trás, não haver riscos de sementes voarem com o vento. Portanto, há um conjunto de cuidados e de regras que têm que ser salvaguardadas, têm que ser respeitadas. Não é a mesma coisa que estarmos a tratar de uma hortícola ou de uma planta florestal sem riscos ou ameaças invasoras. Portanto, tem que ser tudo, a biossegurança tem que estar aqui salvaguardada, tem que estar aqui garantida para que este processo de transformação e valorização, de certa forma, ou utilização do jacinto de água na forma de composto, decorra da melhor forma e que seja, de facto, um contributo para o seu controle e não pode ter aqui efeitos contrários e adversos, exatamente no sentido oposto àquilo que é pretendido. Sim, podemos avançar, que eu já estou a falar em qualquer coisa mais à frente, penso eu. Portanto, as vantagens na sua utilização, as vantagens, portanto, na utilização, ou neste caso, vantagens não são propriamente vantagens, possíveis utilizações, de certa forma, vantagem muito, muito limitada e controlada, não é? Portanto, há de facto o valor é uma planta que pode fazer a fitorremediação na recuperação da qualidade da água eutrofizada. Ela tem essa capacidade de concentrar nutrientes e concentrar algumas moléculas e substâncias mais ou menos perigosas. E, portanto, nesse aspecto tem essa mais-valia, essa capacidade que pode ser, de facto, utilizada no tratamento das águas residuais, com alguma utilidade. Na produção de biogás, e, portanto, isto em alguns países é, de facto, comum, produzir-se biogás a partir da transformação do jacinto, como compostos e fertilizantes, que é a via em que o projeto Biocomp 2 tem centrado, e, portanto, é esta a via de valorização que temos seguido e que acreditamos que possa ter aqui um maior nível de controle e ficarmos um pouco mais tranquilos, até porque a legislação depois, para podermos fazer a utilização desses compostos, já é suficientemente exigente para salvaguardar ou impedir que sejam comercializadas matérias que tenham alguma viabilidade ou algum risco de possível propagação do jacinto, ou seja, de qual for o subproduto utilizado na compostagem. Como rações também é uma utilização utilizada em muitas partes do mundo, como uma ração para alimentação animal, e a degradação até mesmo de alguns compostos orgânicos provenientes do petróleo, de combustíveis fósseis, moléculas, macromoléculas, que podem ser de facto transformadas pelo jacinto quando entra num processo de transformação para biogás ou num processo de transformação para compostos, pode haver essa transformação no processo de modificação, de transformação do próprio jacinto de água, que concentra algumas destas moléculas e muito facilmente metais pesados e uma grande quantidade de nutrientes. Podemos passar.
Portanto, já tinha referido com as devidas ressalvas e, portanto, estando salvaguardadas as condições para a retirada, o transporte e a transformação do jacinto na mistura com outras matérias, com outros subprodutos no processo de compostagem, naturalmente será uma mais-valia poder recuperar os nutrientes que ele concentra, podê-los recuperar, devolvê-los ao solo e fechar o ciclo de nutrientes, melhorando ao mesmo tempo o teor de matéria orgânica e toda a condição de fertilidade global do solo, porque vai contribuir, qualquer composto orgânico contribui física, biológica e quimicamente para o solo. Podemos avançar. E, portanto, é um processo, a compostagem é um processo biológico, não é, de tratamento dos resíduos orgânicos, que eles não estando em condições de serem aplicados diretamente ao solo, vamos tratá-los, vamos fazer este pré-tratamento que é o que chamamos a compostagem. Há aqui variedíssimas vantagens e necessidades de fazer a compostagem. Portanto, o resultado final do composto é sempre uma matéria, o composto tem a matéria orgânica já estável, e vai ser essa matéria orgânica estável, que na verdade traduz por um conjunto de substâncias únicas, diversas, que vai contribuir para a melhor agregação do solo, e portanto contribui fortemente para a melhor estrutura do solo e vai contribuir para aumentar, naturalmente, como o composto é feito por evolução ou por transformação provocada por uma diversidade grande de micro-organismos, vamos também aumentar a componente biológica do solo, vamos aumentar a diversidade dessa componente biológica. E, naturalmente, a matéria orgânica vai ter uma transformação mais controlada, libertando nutrientes de forma mais controlada, evitando-se grandes riscos e problemas de lixiviação, perda de nutrientes por lixiviação. Portanto, se a gestão do solo e de nutrientes puder ser feita através de compostos orgânicos, é sempre uma mais-valia e deve ser sempre levada em conta a utilização dos compostos orgânicos. A matéria orgânica, por várias razões, do modo geral, não pode ser utilizada de forma ou aplicada de forma sempre fresca, portanto, por variedíssimas razões. Tipicamente, no caso do jacinto de água, a razão mais evidente é o fato de ser, de facto, uma planta invasora e, portanto, não podemos aplicá-la fresca nos solos, porque vai estar fracionada, vamos estar a facilitar, naturalmente, a propagação da cultura. Portanto, ela tem que ser transformada, essas formas reprodutoras têm que ser inviabilizadas e isso será feito eficazmente através da compostagem. E a eficácia deve-se ao facto das temperaturas que são atingidas. No processo de compostagem, as temperaturas deverão ser idealmente atingidas por várias vezes, por vários ciclos, entre os 65 e 70, portanto, é ideal e desejável é que as temperaturas por vários ciclos atinjam pelo menos os 65 graus Celsius para inviabilizar organismos patogénicos, inviabilizar sementes ou outros órgãos reprodutores e assim temos depois no fim de vários ciclos em que as temperaturas atingiram valores elevados e, portanto, não mais do que 70, porque mais do que os 70, muitos dos próprios organismos que trabalham na compostagem ficarão inviabilizados e o que pretendemos é que o processo continue por vários ciclos e, portanto, depois de vários ciclos, num processo que normalmente é demorado, que é uma das digamos, desvantagens ou restrições da compostagem termofílica, é o facto de ser um processo prolongado que leva, de facto, tempo, 5, 6 meses para as nossas condições médias de clima. Em grandes pilhas não conseguimos estabilizá-las por menos de 6 meses, 5, 6 meses. E, portanto, é, de facto, um processo moroso, mas permite vários ciclos em que a temperatura é mais elevada e isso garante-nos, é que nos vai garantir de facto depois a inviabilização de organismos patogénicos e quaisquer formas reprodutoras das plantas e subprodutos que são utilizados para fazermos a compostagem. Portanto, o que pretendemos é colocar no solo qualquer coisa que seja vivo, o composto tem organismos vivos, mas não deverá ter sementes viáveis de infestantes ou outras plantas que não são desejadas no ambiente agrícola, de produção agrícola. Portanto, permite-nos a reciclagem da matéria orgânica, que vai ser naturalmente reincorporada no solo, assim como a reciclagem dos nutrientes, como já tinha referido, e a grande vantagem de estarmos a reduzir por via tudo que possa ser transformado por via de compostagem, vamos reduzir o que é enviado para os aterros sanitários, que são estruturas caras, com impactos ambientais gravíssimos, tanto a nível da poluição atmosférica como a nível da poluição das águas, lixiviados e poluição dos solos. Portanto, tudo que se puder reduzir os aterros sanitários e se os pudéssemos
e se nos pudéssemos tornar totalmente independentes de aterros sanitários seria extraordinário. Portanto, todas as vias alternativas para reduzir o volume dos resíduos que terão de ir parar aos aterros será bem-vindo, e portanto, naturalmente que a capacidade de compostagem do país tem que ser aumentada, ainda é muito reduzida para toda a produção de compostos ou de matéria orgânica que é feita, porque os próprios solos são muito pobres em matéria orgânica, e, portanto, há aqui muito trabalho e muito a fazer a nível nacional para que grande parte do que é de compostos orgânicos, grande parte da matéria orgânica que é produzida, matéria orgânica fresca, seja transformada e estabilizada em compostos que depois têm uma grande mais-valia quando aplicados aos solos que são temos solos estéreis, solos muito pobres em matéria orgânica na generalidade do país, e portanto era uma grande mais-valia se pudéssemos naturalmente converter no limite toda a matéria orgânica fresca em compostos para serem utilizados nos solos, aumentando bastante o nível de fertilidade de todos os nossos solos nacionais. Portanto, as vantagens em compostar com o jacinto de água têm um conjunto de vantagens que ainda não estão todas, há muitos estudos pelo mundo fora, mas são poucos, de facto, os trabalhos, e este, pelo que referimos até então, será dos poucos que pretende e que tem aqui o objetivo de fazer a avaliação da viabilidade económica, ambiental e agronómica do composto que vai ser produzido. Um bocadinho, sim. Podes passar, sim. Portanto, só para termos ideia de como é que será a evolução do jacinto de água, se nós imaginássemos então uma pilha constituída apenas por jacinto de água a ser compostado, ele ao fim dos 6 meses, portanto aqui temos em 185 dias, ao fim dos 6 meses o que acontece é uma redução de carbono, porque os organismos vão utilizar grande parte do carbono no seu processo respiratório, vão libertá-lo na forma de dióxido de carbono. O azoto vai se concentrando um bocadinho mais e, portanto, no fim há tendencialmente um aumento do azoto comparativamente ao início, o que no conjunto faz com que a razão carbono-azoto se estabilize num valor mais baixo. E, portanto, no fim temos valores de 10 a 12 razões carbono-azoto, 10, 12, são comuns nos compostos orgânicos. E são valores em que grande parte do que está ali são substâncias únicas e estáveis, que depois vão se mineralizando de uma forma mais controlada no solo. Portanto, é uma razão carbono-azoto que permite a boa evolução depois dessa matéria orgânica estabilizada no próprio solo. Também há um conjunto de características que aparecem aqui apenas por curiosidades, propriedades físico-químicas, que estes autores apresentam no trabalho realizado, com as proporções e as percentagens de matéria seca aproximadas, os intervalos que podemos encontrar se tivéssemos apenas jacinto de água a ser compostado. Os valores do pH estariam dentro da neutralidade, e, portanto, a matéria seca é de facto reduzida, 12 a 17%, em algumas situações temos 5 a 7% de matéria seca do jacinto, é muita água, uma porcentagem muito grande de água e pouca matéria seca. Os valores de salinidade e condutividade elétrica são baixos, e depois temos aqui um conjunto de nutrientes interessantes, os sulfatos, nitratos, cálcio, fósforo, potássio, sódio, magnésio, e especialmente a diversidade de nutrientes, para além da quantidade de nutrientes. Alguns deles podem não estar, de facto, em quantidades assim tão evidentes, tão elevadas, mas há aqui alguma vantagem na diversidade de nutrientes. Portanto, tem uma boa quantidade de micronutrientes diversos, que são necessários para as plantas em menores quantidades, mas que são necessários em grande diversidade. E ele consegue reunir, portanto, é uma das características, é ter, de facto, uma boa diversidade de micronutrientes também, a contribuir depois para a fertilidade dos solos. Sim, podemos avançar. Portanto, os riscos podemos associar, são os riscos que têm a ver com as próprias características desta planta invasora, não é? Portanto, sendo uma planta invasora e depois, ao mesmo tempo, bioacumuladora, muito eficazmente bioacumuladora de metais pesados, depois os riscos, quando nós vamos fazer compostos, e os riscos que temos aqui associados, é o risco de facto, podermos estar aqui, se não for tudo devidamente assegurado e salvaguardado, podemos estar aqui a facilitar a propagação e a disseminação da planta, e portanto temos que cumprir rigorosamente todo o plano de biossegurança quando trabalhamos com uma invasora, e neste caso o jacinto de água, desde a colheita até durante todo o processo de transformação no composto. E depois a questão de ser uma planta bioacumuladora, é expectável que o composto possa ter, de facto, alguma concentração de metais pesados.
Os estudos que vêm sendo feitos vão demonstrando que não é apenas a totalidade dos metais pesados que importa. De facto, os metais pesados aparecem de variedíssimas formas. E o que nos preocupa é a facilidade a facilidade com que as plantas possam, de facto, depois absorver esses metais pesados que no fim do destino estarão no solo. A planta está instalada no solo ou temos as plantas em produção em substrato constituído por composto, e a grande preocupação é o risco das plantas absorverem facilmente esses metais pesados, que é expectável estarem em quantidades superiores em compostos feitos com jacinto de água, porque é uma planta que naturalmente acumula estes metais pesados. Naturalmente que o risco é maior em zonas mais industrializadas, mais urbanizadas, do que em zonas onde não receberá efluentes de zonas industrializadas ou urbanizadas. Portanto, os riscos são diferentes ao longo da geografia do país, mas é expectável e é esperado e tudo isto tem que ser triado, tem que ser avaliado antes dos compostos irem para o mercado. Depois a colega Filomena irá falar um bocadinho melhor nisso, mas os metais pesados aparecem em diferentes frações. Em rigor, são identificadas 5 frações diferentes. As frações mais biodisponíveis, digamos assim, é a fração 1 e a fração 2. E, portanto, é o que chamava fração permutável e a fração carbonatada ou extraível com ácido. Isto tem a ver depois com os métodos de extração, que serão naturalmente, têm que ser sequenciais para podermos identificar estas 5 frações diferentes, do maior potencial a serem absorvido para o menor potencial. Portanto, quando chegamos à fração 5, já temos uma fração residual que não é de todo absorvido, não há risco de ser absorvida em nenhuma circunstância pelas plantas. A fração 3 e a fração 4, dependendo se o ambiente for mais redutor ou um ambiente mais oxidativo, poderão tornar-se também biodisponíveis para serem absorvidos pelas plantas. Mas há aqui se tivermos conhecimento desta diferenciação dos metais, pela forma como eles estão presentes, divididos nestas diferentes frações, conseguimos avaliar muito melhor o risco de utilizar esses metais pesados em compostos e serem aplicados aos solos. Podemos avançar, por favor. Portanto, efetivamente, aqui o que aparece com o maior risco é a fração 1 e a fração 2. Tem-se verificado que a percentagem no composto produzido, a quantidade de metais que normalmente, e especialmente composto produzido a partir de jacinto de água, que nos países asiáticos há muitos trabalhos relativos a isso, na Ásia, Paquistão, Bangladesh, portanto, toda a zona asiática de clima tropical úmido, têm muito trabalho, fazem muita compostagem com o jacinto de água e, portanto, têm muita informação relativamente a esta questão da biodisponibilidade dos metais pesados, e o que tem-se observado é que, de facto, nas frações 1 e 2 há é sempre uma percentagem não muito elevada, de 15% a 30%, à volta disso, e temos maior percentagem nas frações, felizmente, de certa forma, nas frações menos biodisponíveis temos maior percentagem, entre os 70% e 80%, sendo que a fração 5 é uma percentagem bem mais residual, aquela que não tem, de facto, qualquer hipótese de ser absorvida pelas plantas, é a que aparece em menor percentagem, mas a 3 e a 4 já são também mais dificilmente absorvidos pelas plantas, porque vai depender muito particularmente do nível redox do solo e do pH. Podemos avançar, sim. Portanto, de um modo geral, sabe-se que um solo mais rico em matéria orgânica são solos com menor risco da planta poder absorver os metais pesados, porque os metais pesados muitos deles ficam quelatizados em substâncias úmicas. As substâncias úmicas vão funcionar como uma gaiola. O processo de quelatização é como se a grande molécula úmica, nas substâncias úmicas estamos a falar de moléculas de fato grandes, são moléculas orgânicas grandes e complexas, e os metais pesados ficam como que engaiolados dentro dessa estrutura. E é um processo, nós dizemos que é o processo de quelatização, portanto, para todos os efeitos, é um processo de imobilização do metal pesado, o que vai evitar que ele possa ser depois absorvido pelas plantas. E, portanto, se nós tivermos o solo rico em matéria orgânica e especialmente rico em substâncias úmicas estáveis e pHs ligeiramente ácidos, a probabilidade de serem absorvidos metais pesados pelas plantas é muitíssimo menor, de modo geral, bastante reduzida. E, portanto, é preciso conhecer, de facto, que os metais pesados podem ficar retidos nas próprias argilas. Portanto, há algumas argilas e nos processos típicos de adsorção e dependendo da capacidade de troca catiónica do solo, eles podem ficar adsorvidos e retidos meramente por essa via. Outros ficam, de facto, retidos quelatizados dentro das próprias substâncias úmicas da matéria orgânica. E, portanto, felizmente há uma grande proporção de metais pesados que não ficam biodisponíveis. E, portanto, não nos devemos assustar de todo. É preciso ter o controle, o domínio, o conhecimento de que tipo de metais pesados temos, como é que eles estão presentes,
e se a planta está ou não a absorver esses metais pesados. Nós teríamos e avaliamos facilmente pela análise da própria matéria vegetal, para perceber se a planta está ou não a absorver, que é o que nós depois fazemos nos ensaios de eficácia agronómica, é depois pela análise da própria planta na matéria vegetal, a análise da própria planta, verificar se existem ou não metais pesados. Se não existirem metais pesados, naturalmente ficamos tranquilos com os resultados e, portanto, o risco, conseguimos assim determinar muito melhor o nível de risco a que estamos sujeitos por contaminação de metais pesados. Não significa que todos os compostos produzidos com jacinto de água venham a ter, como já vos referi, venham a ter uma grande quantidade de metais pesados. Portanto, não é todo obrigatório, mas sabemos que há aqui um risco acrescido e um risco elevado. Portanto, aqui mais uma vez a reforçar, a extração sequencial vai nos permitir determinar esse risco com muito mais rigor, com muito mais tranquilidade e rigor. Não, sim, apareceu aqui o esquema, não tive a especificá-lo, mas de certa forma ele traduz o que nós já tínhamos, o que eu já vos tinha referido antes. Portanto, o F1 será aqui da esquerda para a direita, temos a fração F1, que é aquela mais facilmente absorvível pelas plantas, depois é F2, que em meio mais carbonatado não é tão facilmente absorvível, depois aquela fração F3, que em meio redutor poderá tornar-se absorvível, a F4 em meio oxidativo poderá ser absorvível, tornar-se absorvível, e o F5 que não é de todo absorvido pelas plantas. Podemos avançar, sim, Filme. Isto é chamando aqui mais a atenção relativamente a isso, a necessidade de facto de algum conhecimento acrescido, que há muita coisa que ainda não temos completo domínio, portanto saber de facto como é que é a interação entre a matéria orgânica e os metais pesados, há uma boa parte já sabemos como é que acontece, ou sabemos qual é o resultado final, agora como é que isso pode ser estimulado, como é que nós podemos estimular a quelatização para que seja mais eficaz e temos a certeza absoluta de que ele vai ficar quelatizado por muito tempo e que não se vai soltar, em que condições, quais são as condições ótimas para que ela se mantenha mais estável. Portanto, há aqui muita coisa que ainda é preciso o total domínio das condições físico-químicas que possam evitar a biodisponibilidade. Há aqui muito conhecimento que ainda não existe, para além do próprio papel dos micro-organismos do próprio solo nestes processos. O que é sabido, porque é observável e quantificável, é que durante o processo de compostagem as condições são muito favoráveis para imobilizar esses metais pesados. E, portanto, é normal começarmos os processos de compostagem com muito maior quantidade de metais pesados biodisponíveis e, no fim do processo de compostagem, temos muito menor quantidade de metais pesados biodisponíveis. Portanto, vários estudiosos foram estudando e vão verificando, e há muitas publicações relativamente a isso, como é que os diferentes metais se comportam, qual é a probabilidade de encontrarmos uns e outros mais biodisponíveis ou mais facilmente absorvíveis. Portanto, as frações de zinco, cobre, manganês, níquel e cromo extraíveis foram verificadas neste trabalho que se dedicou única e exclusivamente a compostos com jacinto. Foi verificado que estes metais pesados não aumentaram de concentração, embora tenha havido um aumento de concentração elevado de ferro. Assim como o níquel, cádmio e chumbo lixiviáveis também não foram identificados, são aqueles mais preocupantes. O cádmio também é bastante preocupante, tal como o crómio, mas entre o cobre e o crómio, por exemplo, o cobre pode ter em menor quantidade do que o crómio, mas depois verifica-se que há uma propensão para maior biodisponibilidade do crómio e, portanto, acaba por ser a toxicidade do crómio ser superior, ou a preocupação ser superior para o crómio, mesmo que existem menores concentrações. Eu penso que eu já passei a minha parte, Filomena, desculpa. Agora já continua. Estás aí no comando, vá, diz lá agora qualquer coisinha. Desculpa. Mas não sei se foi clara a preocupação de explicar que os metais pesados é um risco que sabemos que existe, elevado, mas em muitas circunstâncias vamos observando que não é tão elevado assim e o próprio processo de compostagem vai reduzir bastante o risco inicial da biodisponibilidade, vai reduzir bastante, felizmente, a biodisponibilidade inicial que possa existir para a mesma quantidade de metais pesados. Força, continua, peço desculpa.
Depois temos a questão também das sementes e dos propágulos, portanto, que aqui é outra questão que é importante portanto, termos a garantia de que há uma distribuição completa do poder germinativo das sementes e do poder de desenvolvimento dos propágulos para que não possa haver depois contaminação de outros espelhos de água ou mesmo do mesmo em que estivemos a fazer a retirada. Portanto, aqui, basicamente é também dar aqui um exemplo de outras utilizações e de alguns artigos que referem que existem também outras utilizações que são igualmente seguras, ou então, aliás, até este estudo mostra que são bastante mais seguras relativamente a essa questão do que a compostagem, ou pelo menos mostram aqui alguma segurança. Portanto, apesar de se a compostagem assegurar temperaturas elevadas durante períodos prolongados, a questão dos propágulos é completamente, e se for bem compostado e, portanto, se houver uma uniformidade do processo, isso é completamente ultrapassado. A questão das sementes, pronto, também há que garantir essa uniformidade do processo em todo o material e também temperaturas elevadas e tempos prolongados com essas temperaturas. Depois existe também aqui a utilização como forragem e que também tem outras, e a produção de biogás que também acaba por ter processos eficazes de controle destas questões. Portanto, mostra aqui que a germinação é nula nas forragens e que é 3,5% nos outros métodos, quer dizer, na questão da utilização em biogás e também na produção de composto. Outros números que apresentamos aqui é um bocadinho para mostrar a capacidade grande que o Jacinto tem de se desenvolver e de produzir matéria verde em muito pouco tempo. Portanto, aqui mostrando que, dependendo do local onde se encontra, da época do ano, portanto, pode haver desenvolvimentos muito de duplicação da biomassa em 6 a 15 dias e que as produções por hectare são bastante elevadas, podem ir de 400 a 1.700 toneladas de peso fresco ao longo de pouco tempo. E outra questão, já a Daniela já tinha referido que o Jacinto tem uma porcentagem muito elevada de água, portanto, portanto grande parte do peso fresco é sempre água, mas o peso seco acaba por ser 5 a 7% do peso fresco, e portanto num hectare podemos produzir entre 20 e 140 toneladas de jacinto seco por ano, que tem uma porcentagem de azoto, fósforo e potássio e de outros nutrientes muito interessante. A porcentagem de azoto do jacinto em relação a produtos de origem vegetal é muito interessante relativamente a outros produtos que possam ser disponíveis, por exemplo, para compostar, e também de outros nutrientes. Depois, e paralelamente, relativamente ao processo de compostagem, tem também depois uma porcentagem de água muito elevada, o que implica que muitas vezes é preciso misturar este material sempre com outros materiais, de modo a conseguirmos misturas equilibradas e que depois assegurem um processo de compostagem que corra com alguma celeridade e que tenha depois as condições adequadas em relação ao desenvolvimento de temperaturas elevadas. Portanto, é basicamente uma espécie com um material que tem realmente interesse em termos dos nutrientes que podemos incorporar no solo e também, portanto, desde que se utilizem em situações em que garantimos que os riscos associados, que já foram referidos várias vezes, não existem, ou pelo menos são muito minimizados. Pronto, mostra aqui também que podemos também encontrarmos em alguns trabalhos evidências de que é também utilizado como mulching, ou seja, como cobertura morta do solo, de modo a reduzir a perda de umidade e a controlar as infestantes e aumentar também a incorporação de matéria orgânica no solo. E que também algumas partes podem ser utilizadas como alimentação do gado, como briquetes para a utilização nos fogões ou mesmo como para aquecimento, e portanto há aqui outras utilizações que são e que inviabilizam também os materiais culturosos e também são utilizadas. Há também exemplos de utilização destes materiais como substrato do cultivo de cogumelos, que também, como já a Daniela tinha referido, para tratamento de águas residuais, para a produção de silagem, ou seja, basicamente
de forragens em que a material vegetal é sujeita a um determinado tipo de fermentação, para a utilização como também um elemento que vamos utilizar na recuperação de solos degradados, portanto, como matéria orgânica que é incorporada nestas situações, como adubo, como corretivo orgânico e também para a produção de energia, como tínhamos visto. Portanto, há aqui várias referências dessa natureza. Relativamente à questão dos metais pesados pronto, de modo a percebermos que há também alguma segurança na utilização das matérias fertilizantes resultantes da utilização do jacinto, portanto, da compostagem deste jacinto, em termos da legislação portuguesa e do enquadramento que temos, todos os tipos de matérias fertilizantes que são utilizadas, que são incorporadas no mercado, têm que ser sujeitas basicamente a testes que seguirão normalmente por ensaios de eficácia agronómica, quer dizer, que asseguram que haja uma segurança na utilização destas matérias fertilizantes, ou seja, destes compostos, depois, quando são aplicados no solo, e que garantam que eles não vão propagar, como no caso do jacinto, água, propagá-los, nem sementes, nem por exemplo, organismos que possam ser patogénicos, etc. Portanto, essa é uma situação que, à partida, se todas as matérias fertilizantes são colocadas no mercado, têm que cumprir esses testes e também a questão dos metais pesados também tem que ser avaliada. Portanto, como é que se fazem pronto, de uma maneira muito rápida, só para descrever esses testes são feitos de acordo com, tem que ser cumprida a legislação que é aqui apresentada em algumas, e que depois é muito bem explicada pelo INEAV e que impõe esses testes e que garante que sejam feitos ensaios em vasos, que normalmente são feitos com alfaces, que é basicamente uma planta que absorve quase tudo o que o solo tem, portanto, que esta questão que ainda nós não referimos aqui, mas que também é muito importante perceber, é que o facto dos metais pesados existirem no solo não quer dizer que sejam absorvidos da mesma maneira por todas as plantas, porque as plantas depois, cada espécie tem diversas maneiras ou seja, algumas são mais propensas a essa absorção, outras menos, ou vão acumulá-las em diferentes partes da planta, etc. Portanto, nem todas apresentam o mesmo risco para o consumo humano, mas, como também não sabemos, portanto, essa questão tem que ser sempre garantida de que não estamos a introduzir metais pesados no solo e também, basicamente, mais na cadeia alimentar, portanto, que depois, para outras utilizações que a solo possa ter mais tarde. Portanto, o que se garante é sempre que as matérias fertilizantes têm sempre que estar de acordo com a legislação em vigor. E, portanto, existem classes diferentes de segurança, vamos dizer assim, das matérias fertilizantes, dependendo da quantidade de metais pesados que apresentam, e à medida que depois se fazem estes testes em vasos, como eu estava a dizer, com as alfaces, depois é feita também uma avaliação das alfaces, portanto, depois são secas, são depois analisadas e verificar o que é que realmente depois passou para a alface, ou seja, o que é que passou para a matéria verde que nós vamos produzir nesse solo em que se aplicarem estes compostos. E pronto, isso verificando que quer nos compostos orgânicos não existe a quantidade de metais pesados que está fora das classes de segurança, quer depois também no composto, nas alfaces e depois também no solo que resulta desse processo. Essa concentração de metais pesados não é fora daquilo que a legislação permite, garantimos que não há introdução então de metais pesados no sistema. Relativamente ao composto e à qualidade do composto e à maneira como ele depois é também utilizado, temos então aqui estas classes que aparecem aqui neste quadro, as classes de que as matérias fertilizantes podem considerar. O que, portanto, a partir da classe 2 e a classe 1 temos restrições na sua utilização, na classe 2 já temos algumas restrições, na classe 2 há também, e na classe 3 depois, como já vamos ver aqui mais a seguir, só podemos utilizar esses materiais ou para paisagismo, ou na floresta, ou até mesmo para a recuperação de zonas degradadas, ou por exemplo, zonas de aterros, etc. Portanto, há aqui limitações à utilização, e portanto, à medida que começa a haver algum risco ou valores de metais pesados mais elevados, começa a não ser possível utilizar esses compostos para a agricultura, ou seja, para a produção de alimentos, ou para a produção de alimentos, portanto, que estejam em contato com o solo, por exemplo. Outra questão que também que é sempre uma preocupação é a questão que tem a ver com
os micro-organismos patogénicos. Portanto, isso também tem que se garantir que eles não existem em níveis de risco ou não existam simplesmente no material depois a aplicar ao solo. Portanto, como estávamos a ver ali, as classes 1 e 2, que são aquelas que apresentam aqui níveis do que estávamos a apresentar aqui neste quadro mais acima, portanto, as classes 1 e 2, estas primeiras classes que aparecem aqui, não têm restrições à utilização na agricultura. A classe 2 tem depois algumas restrições relativamente ao tempo de intervalo entre a aplicação do material e depois o início das culturas, vamos dizer assim. E depois a classe, e também só pode ser utilizada em culturas que não estejam em contacto com o solo, portanto, ou seja, basicamente na fruticultura, em culturas arbóreas e arbustivas, ou seja, basicamente em pomares, em vinhas, em olivais, portanto, e em espécies também de florestais. Portanto, basicamente assegurando-se que não há um contacto entre o solo e a cultura, que também poderá ser depois uma fonte de contaminação, mesmo em termos de partículas que se vão acumular. Depois, em termos da classe mais que tem maior risco, que é a classe 3, essa basicamente tem grandes restrições, portanto serve para a cobertura de aterros, de lixeiras, pedreiras, minas, para restaurar a paisagem, para a cobertura de valas, de taludes e também para situações em que podemos utilizar na fertilização de espécies florestais que não tenham fruto ou que não tenham qualquer relação com a alimentação humana ou animal. E depois também pode ser utilizada na jardinagem, portanto, no paisagismo, portanto, nos campos de golfe, em campos de futebol, etc. Permita-me... nada. Já estava a terminar, eu estava aqui um bocadinho a acelerar, já estava a passar um bocadinho do tempo, não é? Muito obrigada. Terminei então aqui. Pronto, algumas perguntas que sejam necessárias, portanto, estamos aqui disponíveis. Muito obrigada, professora Daniela, professora Filomena, muito obrigada pela vossa excelente apresentação. Eu ia intervir e afinal estavam mesmo no ponto final. Agradeço muito a vossa comunicação. Seguimos então para questões. Já temos aqui 3 questões, penso eu, e se outras forem surgindo, estejam sempre à vontade para as colocar. Então a primeira questão é da Letícia Brito, que nos diz: para além de todo o risco-benefício exposto pela professora Daniela, seria necessário alguma alteração na legislação vigente no país no que diz respeito à utilização do jacinto de água? Naturalmente, passando a ser utilizado, portanto, havendo a utilização em maior escala, digamos assim, com algum valor comercial, a produção de compostos com jacinto de água, deverá haver aqui um reforço na legislação, no procedimento de como é que isso pode ser feito, portanto, quais são as regras a cumprir e isso ter de ser verificado e tal como tantas outras coisas, termos agentes ou entidades a verificarem se está a ser respeitado na recolha, no transporte, depois no manuseamento, na manipulação e durante o próprio processo de compostagem. Com certeza que sim, há aí aspectos na legislação que têm que ser salvaguardados, têm que ser complementados e adicionar para que, quando um dia isto se tornar uma prática relativamente comum nas regiões mais afetadas pelo jacinto de água, e quando isto for assumido como uma boa prática para o controle dessa infestante, naturalmente dessa invasora, naturalmente que terá de ser haver legislação apropriada e adequada para isso, para assegurar a total segurança do processo. Uma outra pergunta também ainda da Letícia Brito, que nos pergunta: qual local hoje, em Portugal, zona, seria indicado para iniciar esse tipo de aproveitamento, ou seja, a compostagem? Portanto, a compostagem pode ser feita na generalidade das estruturas que já temos aprovadas e certificadas para produzirem composto, porque elas está assegurado que são pisos impermeáveis, têm sistemas de drenagem adequados, portanto são estruturas que já estão licenciadas, estão aprovadas e naturalmente que em qualquer uma delas podem fazer a compostagem incorporando o jacinto de água como uma das matérias-primas dessa compostagem.
tem é que ser assegurado, portanto, depois para poder fazer e ser dada a autorização, naturalmente, é esperado que depois, em termos de legislação, seja verificado todo o processo, se está a ser, de facto, cumprido. Aqui um dos maiores riscos é, de facto, no transporte, até ao local de compostagem. Desde que é retirado até ao local de compostagem, é onde temos os maiores riscos de algum incumprimento, porque tem que ser material, portanto, tem que ser... A forma de transporte tem que ser coberta, portanto não pode haver risco de qualquer propago, qualquer pedacinho de planta sair pelo caminho e ser espalhado, não. Portanto tem que haver aqui um rigor grande. Os próprios equipamentos têm que ser lavados à saída, à entrada, portanto não pode haver contaminações, tudo isto tem que ser de facto salvaguardado. Mas a estrutura em si, podem ser as estruturas, é um processo de compostagem normal, e as estruturas são aquelas que são autorizadas e que estão vigentes, desejavelmente nas regiões o mais próximas possível do jacinto de água, né? Nós queremos minimizar, o ideal seria podermos sempre minimizar o tempo de transporte e a extensão em que ele vai ser transportado enquanto jacinto, enquanto planta fresca com o risco de propagação. É só acrescentar, desculpa, que neste momento não é possível fazer essa compostagem porque não é autorizado, a transporte assim não é autorizado. Sim, não é autorizado, sim. E só mesmo as entidades autorizadas, portanto a Proteção Civil e por aí fora, com o devido cuidado, eles melhor que ninguém sabem quais os cuidados a ter é que poderão fazê-lo. Daí a necessidade da legislação. Uma outra pergunta agora da Carla Rego. Durante a compostagem, que riscos existem em termos de contaminação por metais pesados para os organismos que realizam este processo? Há alguma informação sobre os efeitos da utilização deste tipo de composto nas comunidades de organismos que vivem no solo, por exemplo, os invertebrados? Portanto, o risco de contaminação dos próprios organismos que fazem parte do processo de compostagem, não há grande conhecimento sobre isso. À partida, não é muito provável ou expectável que haja algum risco de contaminação. Eles próprios, esses organismos, eles próprios conseguem, muitas vezes, transformar muitas das macromoléculas e de substâncias mais complexas, quebram as ligações e eles próprios conseguem simplificar muito daquilo que tem efeito tóxico sobre organismos superiores. Portanto, não há de facto grande informação sobre a contaminação ou eventual contaminação de alguns dos micro-organismos que possam entrar no processo de compostagem por excesso de algum desses metais pesados. Agora, relativamente aos solos, a legislação, os limites que são impostos pela legislação já são para precaver eventual prejuízo sobre organismos superiores, mais desenvolvidos, que fazem parte da biologia do solo. Temos micro e macro-organismos, e muitos dos macro-organismos poderão ser, de facto, mais sensíveis, e o que é previsto pela legislação, os limites impostos, é para salvaguardar a biologia do solo, que possa ser mais sensível, e salvaguardar também as próprias plantas que vão ser cultivadas e depois consumidas por animais ainda mais superiores, digamos assim, animais vertebrados, que fazem parte, que irão depois também entrar na nossa cadeia alimentar, e pelo próprio ser humano. Mas os limites que são impostos são muito com esse cuidado, não é? E, portanto, os limites legais já tentam precaver, tanto quanto possível, níveis de segurança para os organismos, tanto para os organismos do solo, como todos aqueles que vão ser depois alimentados por aquilo que é produzido nesses solos. Por isso é que as classes têm que estar bem identificadas. Bem? Há muitos compostos que só podem ser aplicados para fins que não sejam de alimentação humana ou animal. Mas, naturalmente, não posso dizer não há nenhum organismo do solo que esteja a ser contaminado, esteja a ser prejudicado com excesso de metais pesados, ou mesmo cumprindo os limites legais. Claro que não houve a triagem, não foi feita a verificação sobre o impacto sobre todos os organismos do solo, isso não. E, portanto, é um mundo de conhecimento a ter e um mundo de desconhecimento que ainda temos, sem dúvida. Relativamente a um mundo de organismos, de facto, mais diminutos, que estabelecem
colónias estabelecem relações e sinergias que ainda estão muito desconhecidas, muitos dos processos estão ainda muito desconhecidos, portanto nenhum de nós poderá assegurar, dizer que aqueles níveis protegem a totalidade da biologia do solo, isso não se pode assegurar. Muito bem, temos então agora outra pergunta do Jorge Gomes, que nos pergunta que países reutilizam o jacinto de água como fonte para a produção de biogás? São muitos países da Ásia, não é? Grande parte dos países asiáticos, na Índia, Paquistão, a Bangladesh, toda aquela zona tropical úmida está muito habituada a utilizar quase todas as fontes de matéria orgânica que podem para a produção de biogás. É muito tradicional a produção de biogás em escala caseira, pequenas propriedades, fazerem um bom uso, uma boa transformação dos materiais orgânicos para a utilização do próprio gás, que depois usam a nível doméstico. Portanto, são pequenas unidades, não é? A produção de biogás não tem nada de muito excepcional. São pequenas unidades caseiras. O grande problema e a dificuldade começa quando aumentamos a escala, quando queremos fazer grandes centrais de biogás. Portanto, a ideia de juntar os resíduos de várias hectares para produzir para irem dar a uma grande central de biogás. Isso já estamos a falar de estruturas complexas e de grandes investimentos e, portanto, são de facto complexas e por isso é que não são assim tão comuns quanto isso. São comuns na Alemanha e em vários outros países europeus, onde a produção animal também tem um peso muito grande e é uma das vias de valorização dos efluentes e dos resíduos orgânicos dos animais, antes de serem utilizados e aplicados no solo, podemos claramente retirar uma boa parte do biogás como fonte de energia. Cá em Portugal, de facto, ainda o processo tem sido complicado, tem sido difícil, justamente pela tal dificuldade de concentração de todos esses efluentes para várias grandes centrais de biogás. Em Espanha pelo que sei, acho que são tem 3 centrais de biogás de grande escala, mas, de facto, de forma recorrente são os países asiáticos que têm uma grande tradição, na Índia e Paquistão. Aquela região tem muita tradição em fazer em pequena escala, de forma doméstica, a produção de biogás, sim. A Carla Rego pergunta-nos se existe a possibilidade de o jacinto bioacumular outros compostos, nomeadamente pesticidas, ou os resultantes do metabolismo de medicamentos de uso médico ou veterinário, por exemplo. No jacinto acumular? Uhum. Ele não é conhecido, não existe nada a dizer que ele tenha uma propensão particular para acumular essas macromoléculas orgânicas. Não. Mas pode acumular. Portanto, já foi identificado que há alguma propensão ou por processos de adsorção ou na estrutura total da planta, muitas vezes são encontradas maior quantidade de macromoléculas orgânicas, compostos orgânicos, podem de facto estar um bocadinho mais associados e concentrados na planta, mas muitas vezes por efeitos de superfície, de adsorção superficial. Muito bem. Professor Artur Gonçalves, quer colocar também uma questão? Não, era mais um comentário relativamente àquilo que foi dito em relação à possibilidade de produzir biogás, não é? Da biometanização. Os dois processos não são mutuamente exclusivos, ou seja, nós temos habitualmente uma combinação entre a biometanização e a compostagem em séries, vamos assim, não é? E uma das coisas que nós, enfim, analisamos quando estávamos a fazer a preparação precisamente para esta colaboração, no domínio da valorização de resíduos orgânicos, é precisamente a mais-valia do ponto de vista do ciclo de vida da combinação entre a biometanização com a valorização do biogás com a compostagem, porque na prática eles podem existir em série e podem ter sinergias que de alguma forma se ajudam a equilibrar um bocadinho, sobretudo do ponto de vista do balanço energético do ciclo de vida. E nesse sentido, como uma solução que deve ser algum dia também avaliada e investigada, é uma combinação interessante. Óbvio que nós, em Portugal, não estamos muito habituados a modelos de gestão ou modelos de biometanização de pequena, média escala. Não é? Aqui a Leis, a nossa bolseira, que também vai intervir a seguir,
vem de uma realidade um pouco diferente, que é a realidade brasileira, em que eles fazem digestores quase caseiros, não é? Portanto, eles têm uma liberdade de atuação um bocadinho diferente da nossa, não estão sequer tão presos aos modelos convencionais de reatores, e é bastante comum eles fazerem bioreatores para a produção de biogás em pequena escala. E só chamar um bocadinho a atenção, porque de facto é uma ligação que tem algum interesse do ponto de vista sobretudo do balanço energético do processo, pode ter algum interesse, ainda que, obviamente, que a forma como se fazem as formulações para a combinação dos dois processos é diferente, porque são dinâmicas diferentes e complementares, porque a biometanização também vai alterar as características do que vai sair depois, que será o digerido, mas depois também pode ser ele próprio compostado. Não é? Era um bocadinho essa a chega que eu queria fazer. Sim, mas tanto quanto sei, o conhecimento que tenho é que as grandes centrais de biogás europeias, aquelas grandes unidades, todas elas depois encaminham o que resta para as empresas de compostagem. Todas elas depois trabalham com empresas de compostagem, com várias, porque só de uma unidade aquelas conseguem alimentar variedíssimas empresas de compostagem que depois finalizam o processo, sim. Se faz todo sentido, isto é um desperdício no nosso país. É um bocadinho, é muito estranho. Parece que somos de facto